Informação exclusiva, o Grêmio fez proposta oficial para o São Paulo por Arboleda. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do tricolor paulista e te atualiza também sobre a pedida do Barcelona para o Palmeiras por Vitor Roque. Preciso te contar que a fama de mal pagador do Vasco já fez o Cruz Maltino perder alguns negócios importantes. Já o Corinthians não conseguiu segurar o filho de Fagner, negócio tão ruim quanto o do pai. Para completar a freguesia do Botafogo contra o Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, finanças, prêmio que a Copa do Brasil vai pagar ao campeão nesse ano, além da audiência gigante da Record, batendo a TV Globo com Neymar e Memphis em campo na noite dessa quarta-feira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo falando sobre a minha portuguesa, que não jogará no Pacaembu durante a Série D do Campeonato Brasileiro. Decisão foi tomada pela SAF da Lusa por conta dos altos custos por jogo no Pacaembu. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, não houve acordo da SAF com os organizadores do estádio? Sim, mas os organizadores indicam uma série de prestadores de serviço que cobram extremamente caro em relação à organização, ingressos e tudo mais. Diante desse cenário, a Luz está em busca de estádios para jogar na 4ª divisão do Brasileiro. Já o Sport tem o vice-artilheiro do futebol brasileiro em 2025 e o segundo cara que mais participou de gols no ano. Me refiro a clubes que jogam ou jogarão a Série A do Brasileiro. E o atleta em questão é Leni Lobato. Esse atacante tem 5 gols em 6 partidas e a história de vida dele é bem curiosa. O Leni nasceu em Búzios, no Rio de Janeiro, mas é filho de argentinos que se encantaram com o litoral do estado do Rio e acabaram por ficar por lá. O Leni Lobato tem deixado excelente impressão e pode render no futuro não tão distante uma grande venda para o Leão. Bora mudar de assunto e falar sobre Wilson Luiz Seneme. O presidente da comissão de arbitragem da CBF foi demitido nas últimas horas. Para o seu lugar foi montado um comitê que vai contar com Nestor Pitana e Nicola Rizzoli. Foram os árbitros de 2 das últimas finais de Copa do Mundo. Eles vão se juntar a Sandro Meirahit e a Luiz Flávio Oliveira. Para completar o giro de notícias, contar que Carlos Leiria, que não é mais o técnico interino do Botafogo, ele foi devolvido ao cargo de técnico do Sub-20 depois da derrota para o Flamengo. Leiria deixou uma impressão não muito boa entre os atletas do Fla. A avaliação é de que o Leiria era muito cabeça dura e não aceitava sugestões. Já Rony ainda não conseguiu desembarcar em Belo Horizonte. Previsão da chegada do novo reforço atleticano era de desembarque em Confins por volta das 14h30, mas o seu voo atrasou e a nova previsão é agora no início da noite. Só para completar o giro de notícias, contar que Galvão Bueno assinou com a TV Bandeirantes e volta à emissora paulista depois de 43 anos. Ele terá um programa nas noites de segunda-feira e também vai participar como comentarista das provas de Fórmula 1. Hora de falar sobre a TV Record, que desbancou a TV Globo e marcou a sua maior audiência no ano de 2025, com o clássico entre Corinthians e Santos. Vitória do Timão por 2-1 na Neoquímica Arena na noite dessa quarta-feira. Yuri Alberto marcou os 2 gols para o Timão. O Guilherme descontou. O grande alvo dos olhares e dos espectadores era o duelo entre Memphis Depay e Neymar. Até por conta disso, a média da audiência foi muito boa. 17,7 pontos com picos de 20 pontos. A Record ainda não havia nem chegado perto de tais números desde 1º de janeiro de 2025. Com esse resultado, a Record conseguiu bater 3 programas da TV Globo, ficando na primeira colocação. Isso se deu enquanto o futebol concorria com Mania de Você, novela da Globo, com o BBB 25 e com o Cine BBB. Somente enquanto apresentou o Jornal Nacional, a Globo levou vantagem em relação ao futebol da Record. Inclusive tem uma estratégia curiosa que é legal contar para vocês. A Globo, já prevendo bons índices de audiência na rival, decidiu estender, além do horário habitual, o programa Jornal Nacional. Preciso te falar agora sobre o prêmio gigante que a CBF vai pagar ao campeão da Copa do Brasil. Serão até 101 milhões de reais. Na temporada passada o Flamengo venceu a taça e ficou com 93 milhões de reais. É bom dizer, porém, que só pode ganhar esses 101 milhões de reais
um clube da Série A que estiver disputando a Copa do Brasil desde a primeira fase. Aí você deve estar se perguntando, você ficou louco, né, Nicola? Vamos lá. Importante lembrar que os times que disputam a Libertadores entram apenas na terceira fase da Copa do Brasil, ou seja, eles não podem chegar a esses 101 milhões. Ah, Nicola, mas se a sua Portuguesa, que está desde a primeira fase, for campeã, ela não chega a 101 milhões? Não. Isso porque nas primeiras fases há uma diferenciação entre as cotas pagas para os times da Série A, B, C e D. Quero trazer os números agora dos times da primeira divisão a partir da primeira fase. Basta estar na primeira fase que o seu time, sendo da primeira divisão, embolsa R$1,5 milhão. Se passar para a segunda fase, mais R$1,8 milhão. Na terceira fase, R$2,3 milhões. Classificação para as oitavas assegura R$3,6 milhões. A presença nas quartas de final vale R$4,7 milhões. Já a semifinal garante R$9,9 milhões. Mas a grana está mesmo na grande decisão. O time campeão da final, o vencedor da decisão, embolsa R$77,1 milhões. Já o vice-campeão fica com R$33 milhões. Bora falar agora sobre a freguesia do Botafogo contra o Flamengo, confirmada depois de mais uma vitória na noite dessa quarta-feira no Maracanã, triunfo por 1-0 com o gol de Léo Ortiz. O que marcou mais em relação a esse jogo foi a guerra dentro de campo e também nos vestiários assim que o apito final foi concluído. O Cleiton chegou a acertar um soco de esquerda no Barbosa, que saiu sem dente do estádio. Jogadores do Botafogo esperaram os atletas do Flamengo no vestiário para tentarem revidar, enfim, um verdadeiro caos. Mas queria falar sobre a hegemonia do rubro-negro. São 2 vitórias contra o Botafogo nesse ano, 2 num curto espaço de tempo. Antes desse 1-0 já havia tido o título do Flamengo contra o Botafogo na Supercopa do Brasil. Os times se enfrentaram porque o Botafogo havia vencido a Copa do Brasil do ano passado e o Flamengo havia ficado com o título do Brasileirão. Importante, contrário. O Flamengo ficou com o título da Copa do Brasil, o Botafogo ficou com o título do Brasileirão. Agora, depois dessas 2 vitórias do Flamengo, são 148 triunfos do Fla contra o Botafogo. Uma vantagem de 21 vitórias em relação ao seu concorrente no histórico dos confrontos entre os times. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que já havia feito péssimo negócio quando liberou Fagner de graça por empréstimo para o Cruzeiro, pagando cerca de 60% dos salários. Mas coisa não termina aí. O presidente Augusto Melo descumpriu mais uma promessa. Ele havia dito pouco depois da saída do Fagner que não perderia o filho do lateral direito. Me refiro a Henrique Lemos, atleta do Sub-15 do Timão e um dos principais destaques das categorias de base do Corinthians, jogador de muita liderança, muita capacidade física e também boa qualidade técnica. Estava sendo tratado com enorme futuro. Pois bem, o Henrique Lemos é novo reforço do Cruzeiro. E o Corinthians, além de não receber uma compensação financeira, ficou com apenas 50% do valor de uma venda futura. Péssimo negócio. É bem verdade que o Henrique, por não ter assinado um contrato profissional, não poderia garantir não dava ao Corinthians uma segurança jurídica. Somente a partir desse contrato profissional, depois dos 16 anos, que os clubes de futebol podem fazer grandes negociações. Mas fui lembrar de uma frase do Augusto Melo, pouco depois da transferência do Fagner, em que ele fala sobre o filho do atleta. Abre aspas, o garoto tem contrato, não fomos avisados de nada e a gente espera que ele fique. Não tem por que ter preocupação, fecha aspas, outra promessa não cumprida pelo dirigente alvinegro. Bora falar agora sobre a fama de mal pagador do Vasco, que tem causado problemas e perdas de negócios importantes. Coelho e Rony poderiam ter virado reforços do Vasco, mas por conta de uma série de atrasos em compras de atletas, especialmente na era 777, o Vasco ficou com uma fama ruim e os times não quiseram fazer negócio com o Cruz Maltino. Quero começar lembrando sobre a situação do Coelho, argentino que pertencia ao Atlético Paranaense. Na virada do ano, o Atlético procurou o Vasco para demonstrar intenção no Léo Pelé. O Vasco falou, bom, beleza, já que você quer o Léo Pelé, vamos colocar o Coelho nessa negociação e a gente já fecha um pacote. O Atlético Paranaense deixou bem claro que não tinha intenção de fazer uma venda casada. Ele queria que os negócios fossem distintos. E acabou comprando o Léo Pelé por €1,5 milhão. Depois, quando tentou retomar as tratativas pelo Coelho, o Atlético Paranaense avisou ao Vasco que não faria negócio com o Cruz Maltino. E olha que o Vasco chegou a cobrir a oferta que o Atlético Mineiro fez e que garantiu a transferência do argentino para o Galo. Tudo porque o Atlético, irritadíssimo com a venda do Hugo Moura para o próprio Vasco e o não recebimento, decidiu que não faz mais negócios de venda para o Cruz Maltino. O episódio mais recente envolve o Rony.
A proposta do Vasco ao Rony era maior do que a do Galo, embora o Vasco tivesse feito para o Palmeiras a mesma oferta de 6,5 milhões de euros. O Palmeiras não vai dizer isso de forma pública nunca, mas um dos representantes da Leila Pereira entrou em contato com o Vasco, em meio a todo aquele impasse dessa quarta-feira, para dizer: não queremos fazer negócio com vocês. A venda do Rony é parcelada e a gente não confia que vocês vão cumprir com o combinado. Diante desse cenário, Rony acabou voltando atrás, fechou com o Atlético e vai ser apresentado nos próximos dias. Outra situação delicada por conta dessa fama de mal pagador. O Vasco fez oferta de quase $1 milhão ao América pelo atacante Fabinho, América Mineiro. Contrato do atleta somente até dezembro. O valor não foi considerado o ideal pelo América, mas o que mais incomodou foi a forma de pagamento em 5 vezes. O América já deixou bem claro que parcelado não há acordo. Se o Vasco quiser contratar o Fabinho, vai precisar melhorar um pouco essa proposta com pagamento à vista, assim como os outros clubes. O América não confia na capacidade de pagamento do Vasco. Preciso falar agora sobre o Barcelona, que colocou preço por Vitor Roque. O atacante brasileiro de 19 anos de idade, que interessa ao Palmeiras, custa 27 milhões de euros ou 162 milhões de reais, valor fixo. Pelo menos é o que garante o site Nosso Palestra, que cobre o dia a dia do Palmeiras. Para que o negócio aconteça ainda nessa janela de inscrições, que se encerra em 28 de fevereiro, além de pagar essa quantia, o Palmeiras ainda precisaria indenizar o Betis, que não está disposto a liberar o Vitor Roque antes do fim do contrato de empréstimo na metade do ano. Então, seriam 27 milhões de euros para o Barcelona e pelo menos mais 2 milhões e 700 mil euros para o Betis, valor que equivale a mais ou menos 10% da taxa de vitrine. Difícil imaginar que o Palmeiras faça um investimento de 30 milhões de euros, mesmo diante da necessidade da contratação de um centroavante. Palmeiras, segundo a imprensa paulista, que cobre o dia a dia do Verdão, chegou a sugerir ao Barcelona 24 milhões de euros ou 143 milhões de reais. Só para completar sobre o Verdão, lançamento da nova camisa deve acontecer nessa sexta-feira. Palmeiras que enfrenta a Inter de Limeira na noite dessa quinta em Limeira, precisando desesperadamente da vitória, sob o risco de não conseguir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Só mais uma em relação ao Verdão. A imprensa mineira afirma que na negociação entre Bruno Fux e Caio Paulista, uma troca entre os clubes, o Palmeiras será obrigado a pagar uma indenização ao Galo, porque na avaliação do Atlético, o Bruno Fux vale mais do que o Caio Paulista. Minha fonte no Palmeiras descartou qualquer tipo de indenização ou pagamento à parte. Segundo ela, Fux e Caio Paulista foram pelos mesmos valores, ou seja, sem envolvimento de dinheiro. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. São Paulo recebeu nesta semana a proposta oficial do Grêmio por Arboleda. O tricolor gaúcho está desesperado por um defensor e apresentou um papel timbrado com números interessantes para a compra do atleta equatoriano que tem mais de 30 anos de idade. O presidente Júlio Casares recebeu a oferta, discutiu com membros do departamento de futebol e com a comissão técnica e o São Paulo optou por rejeitar a chance de negócio. Antes de gravar o vídeo, fui consultar e confirmar a proposta oficial do Grêmio e ouvi o seguinte de um dirigente são paulino, abre aspas: o Arboleda não será vendido, ponto final nessa história, fecha aspas. O São Paulo colocando ou acabando com qualquer chance de uma nova tentativa. O tricolor não pensa em fazer negócio pelo Arboleda, ainda que o custo do zagueiro seja dos mais altos. Entre salários, direitos de imagem e também as dívidas que o Arboleda tinha no meio e que foram assumidas pelo São Paulo, o custo do defensor gira na casa dos 800 mil reais por mês. Arboleda, que voltou a ser titular com o Zubeldia nessa temporada, são 6 jogos no ano. Todos os jogos principais em que o São Paulo usou força máxima, o Arboleda esteve em campo. Atleta que veste a camisa do São Paulo desde 2017. Pergunta que eu deixo para você. Você venderia o Arboleda? Se sim, por qual valor e condições? Use o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!